Levando em consideração algumas pequenas e recentes notícias que nós recebemos durante uma entrevista com os desenhistas de Shumatsu no Valkyrie, infelizmente, sem os criadores Umemura e Fukui Takumi, nós tivemos algumas informações que podem acabar sendo decisivas para o futuro do mangá, que tem uma enorme chance para nós que somos fãs de Shumatsu no Valkyrie ser muito decepcionante. Mas nós vamos entender melhor essa situação e do que é que estamos falando nesse vídeo de hoje. Tudo começou com o fim da 8ª rodada do Ragnarok de Beou vs Nikola Tesla e a forma que eles finalizaram, o Tesla atacando o Beou com seus momentos finais, que todos nós concordamos que em certas partes ali foi muito ruim e sem sentido, que o Tesla não tivesse usado algo a mais da sua armadura, um poder extra, ou como todos nós esperávamos, uma evolução ou até Revolund, que eu acredito que teria sido bem melhor. O resto vocês já sabem, mas tem um motivo bem específico para que o Tesla não tivesse usado outras habilidades, e sim somente os seus socos e a velocidade nos momentos finais. Não foi só para dar a vitória aos deuses. A questão falada especificamente na entrevista para justificar esse momento é que o editor disse, abre aspas, mesmo em um mecha, essa não é a única coisa usada em uma luta, fecha aspas. Até aqui a justificativa até que estava muito boa, dava para entender um pouquinho o lado do editor, porque mesmo que eu quisesse que o Tesla tivesse ainda mais poderes e usasse todo o potencial que a gente queria da armadura, ele também tem que usar outros componentes para que o Beou não soubesse seu próximo ataque. Mas essa não é a questão aqui. O verdadeiro motivo é que, porém, entretanto, todavia, todo esse pequeno argumento de que não é a única coisa de um mecha cai por terra lá no fundo do oceano, quando eles falam que a intenção dele era, abre aspas, querer que os lutadores lutem entre si para não perder a temática do mangá, que é de luta, já que qualquer coisa fora disso estragaria a temática, fecha aspas. Vocês têm noção do que é que eu acabei de falar aqui para vocês e que ouviram? O editor literalmente acabou de deixar 100% claro pra gente, em que toda rodada, em algum certo momento dela, seja no meio ou pro final, os lutadores obrigatoriamente vão ter que lutar corpo a corpo ou com armas, sem usar suas habilidades que são as mais poderosas possíveis e que se encaixe no padrão que o próprio Shumatsu no Valkyrie estabeleceu em cada rodada. Ou seja, não vamos ter assim tanta coisa diferente daqui pra frente. E que não importa o potencial que o personagem tenha para fazer golpes lendários ou que talvez sejam a nível bíblico, ou os poderes que ele tenha ou coisa parecida. Eles vão lutar com arma em algum momento e em alguma hora da batalha para não estragar a temática, por assim dizer. E eu acho isso extremamente ridículo. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Que primeiro, para eles poderem justificar o motivo de quase todos os deuses serem nerfados, é bem aqui, porque eles ficaram fracos em certas batalhas, até o ponto de serem derrotados pelos humanos por causa da temática do mangá. Um ótimo exemplo disso que eu tô falando é o deus do submundo Hades. Ele era literalmente o rei do Helheim com potencial infinito para golpes relacionados aos mortos e todo tipo de invenção. Até mesmo aquele elmo da invisibilidade que ele usa na mitologia. Tudo isso teria sido muito melhor com tudo que ele poderia usar. Mas ao invés deles fazerem isso no Shumatsu no Valkyrie, eles resolveram simplesmente fazer uma cópia do Poseidon, que por assim dizer, também foi muito nerfado por não poder usar água em seus ataques. Eles faziam a mesma coisa com os mesmos ataques e quase a mesma arma. A única diferença é que o Hades tinha um garfo de 2 pontas.
assim como na sua aparência que é idêntica ao deus dos mares. E o Hades só usava força bruta nos seus ataques. Era como se o seu bidente fosse só um martelo para ficar praticamente empurrando o Kim para baixo. Foi isso que fez ele perder. Ele estava nerfado até o talo, por causa que eles queriam manter esse pequeno padrão que eles colocaram nas batalhas. E ainda por cima, só para deixar esse argumento ainda mais sólido, que essa situação dos editores é verdadeira. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós fizemos um vídeo falando sobre o livro Do Segredo do Design dos Personagens, volume 1. E se você ainda não viu, vamos deixar o link aqui em cima no card, que diz que um artista estava fazendo Thor e o seu Mjolnir, e olhem só, foi proibido de usar raios, porque eles queriam que a batalha entre ele e o Lubu fosse mais um combate corpo a corpo e muito violento, o que fez, consequentemente, que o deus não tivesse todos os poderes que a gente esperava, como o deus do trovão usando seus raios, como um simples efeito visual para que não saísse do padrão e que eles continuassem chamando ele de Deus dos Trovões e não só o Deus dos Martelos. E que, se vocês notarem bem, em todas as batalhas de Shumatsu, pelo menos um deles foi nerfado. Um dos deuses está ali sem alguma coisa que eles poderiam ter. Mesmo que ele vença, por exemplo, o Shiva e o Zeus, era para o Zeus ter uma arma, era para o Shiva também usar uma arma, o Zeus usar os raios caindo em cima do Adão. Mas não, eles não fizeram isso, simplesmente para tentar igualar o nível dos deuses e dos humanos, que estão mais ou menos ali na mesma faixa, dando meio que uma chance para que a humanidade vença o Ragnarok, o que é um pouquinho justo, porque senão nem iriam ter batalhas. Seria literalmente um massacre. E eu tenho certeza que também, infelizmente, nós veremos esse pequeno problema daqui em diante. Como um ótimo exemplo, o deus Anubis, que muito provavelmente deve vir sem poder algum relacionado aos mortos, igualzinho ao Hades, ou com coisa que se pareça na mitologia. Mas se ele por algum acaso tiver, sei lá, um mini poder relacionado a isso, vai ser muito nerfado ao ponto dele necessitar de uma arma divina para ajudar ele no meio da batalha, que no caso seria um cajado, assim como Bel usa, o que, querendo ou não pra gente, acabaria sendo repetitivo, ainda mais se eles usassem um golpe que drena a própria vida. Aquelas habilidades suicidas que todo fandom reclama há mais de meses. Por isso, querendo ou não, isso me faz reduzir um pouquinho as expectativas para batalhas de outros personagens que tenham poderes. A única exceção para mim, entre aspas, dessa regra poderia até ser o Nostradamus, levando em consideração todo o hype que estão colocando em cima dele por ser a carta coringa da humanidade que usou algum poder estranho ou diferente para destruir a Bifrost sem nem mesmo ter chegado a tocar nela. Mas independentemente, mesmo que ele tenha uma batalha incrível e que a gente possa sim manter as expectativas lá no alto sobre os seus poderes, ele vai cair no padrão, seja no meio ou no final da batalha, ou até mesmo no começo, e usar uma arma divina. Não é à toa que todo personagem tem uma Volund, já que sem isso, eles não vão ferir os deuses, e eu não acho que a Volund do Nostradamus seja algo que fique de enfeite no seu corpo para ele poder usar seus poderes, já que, segundo os editores do Shumatsu, que agora são meus maiores inimigos, vai quebrar toda a temática do mangá. Mas sendo bastante sincera aqui com vocês, é nessas horas que eu me pergunto lá no fundo se os deuses de Shumatsu no Valkyrie realmente têm poderes divinos, já que a única coisa que eles mostram são falas de que eles poderiam destruir o mundo, falas de que eles poderiam derrotar a humanidade com um só golpe, etc, etc. Mas na hora do vai ver, que são as batalhas, não tem tanta coisa. Porque, na minha e única opinião, que ainda poderiam dizer isso, que tem um poder divino,
é o Zeus, já que ele tem o punho que ultrapassa o tempo ao derrotar o Cronos. Mas tirando isso, todos os outros deuses parecem ser nerfados até demais e que não podem usar nada além disso. Eles dizem que isso quebra a temática, mas para mim poderia deixar muito melhor o Shumatsu, mesmo que tivesse que elevar um pouco mais o nível dos humanos, para que um deles derrotasse os deuses. Valeria a pena. A gente veria os deuses sendo muito mais fortes e poderosos como esperávamos, e os humanos também seriam fortes ao ponto de derrotá-los. E infelizmente, nesse ponto que a gente está reclamando de manter o padrão, Mahou Taisen é melhor que Shumatsu, porque eles não vão limitar as batalhas das mulheres ou poderes que as lutadoras poderiam utilizar e ficam no nível também ao mesmo tempo mais controlado, porque eles têm uma variedade enorme de batalhas, de magias e poderes que são usados. Até mesmo aquele pequeno detalhe que as batalhas acabam mais rápido até em certas situações. Eu acho isso uma Mahou Taisen incrível e queria muito que o Shumatsu pudesse ser dessa forma, já que também, segundo outra notícia da entrevista, nós vamos continuar vendo o Shumatsu por no mínimo mais 4 ou 5 anos daqui pra frente. Mas é isso que nós tínhamos para falar hoje aqui sobre o futuro de Shumatsu no Valkyrie, que pode acabar sendo decepcionante para alguns de nós. Então deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham que eles vão fazer para pelo menos manter a gente lendo o mangá durante todos esses anos, mas que ao mesmo tempo não deixar a gente desanimado em ver cada capítulo e o seu lançamento mensal. Estarei esperando ansiosamente para ver o que vocês falaram. E agora, por último, um momento especial para os membros do nosso canal: K1 Love Boss, Cypher, Canibal Vegano Trupe, Ian Thales, Caio Danilo, Chu Passeios, Cherryland Zero, Todinho Nescau, Vianney Zutirra, Otávio Araújo, Brawl Wars e Felipe Silva.